E aí, sala, boa noite. Vamos resolver mais uma questãozinha de Química A do simulado do Enem de vocês. Provavelmente questão 78, certo? Vamos ver. As propriedades físicas e químicas de uma certa substância estão relacionadas às interações entre as unidades que a constituem, isto é, as ligações químicas entre átomos ou íons e as forças intermoleculares que a compõem. No quadro estão relacionadas algumas propriedades de 5 substâncias. Então ele pegou aqui, ó, 5 substâncias diferentes e pegou as propriedades de cada uma dessas 5 substâncias e relacionou aqui, beleza? E a pergunta é o seguinte: qual substância apresenta propriedades que caracterizam o cloreto de sódio, o NaCl, o nosso famoso sal de cozinha, beleza? Então, com base nessas propriedades aqui, ó, ponto de fusão, ebulição, solubilidade em água e condutividade de corrente elétrica, eu vou poder dizer qual dessas minhas substâncias se assemelha ao cloreto de sódio, ao sal de cozinha, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui na realidade, analisar o cloreto de sódio, tá? O cloreto de sódio é NaCl, como a gente sabe, ele disse, e vamos pegar a tabela aqui, ó. NaCl, eu estou ligando um Na, um sódio, um metal da 1A, com um cloro, um não metal da 7A. E sempre quando eu ligo um metal, desculpa, sempre quando eu ligo um metal com um não metal, eu estou fazendo ligação iônica, beleza? Então eu sei que isso aqui é um composto iônico, tá? Então quando eu venho aqui na questão, a questão me diz, ó, tal substância, tendo em vista que o cloreto de sódio é um composto iônico. E nas outras muda, que ele é um composto molecular e é um composto metálico. Então a gente já pode descartar a alternativa E, a alternativa D e a alternativa C. Por quê? Porque cloreto de sódio não é um composto molecular, não é, e também não é um composto metálico. É justamente um composto iônico. Então a gente fica só com a alternativa A e B, beleza? Só com os compostos 1 e 2. E isso a gente já consegue tirar aqui. Mas beleza, vamos aprender a analisar essa tabela aqui, ó. É o seguinte, como a gente sabe que o NaCl, o cloreto de sódio, ele faz ligação iônica, a gente tem que buscar as características da ligação iônica. Então a gente vem aqui na aula e a gente sabe que ligação iônica ocorre por doação de elétrons entre um metal e um não metal e ocorre a formação de íons. Como a diferença entre esses dois átomos ligantes é muito grande, a diferença de eletronegatividade, maior que 1,7, essa ligação interatômica entre eles é muito forte, é intensa, beleza? De forma que os átomos vão ficar muito bem arranjados em um retículo cristalino. Esses átomos vão ficar muito bem presos uns aos outros, beleza? E esse retículo cristalino vai me dar certas propriedades do composto iônico no caso, né? Propriedades que a gente pode citar é que são todos sólidos a 1 atm e 25 graus Celsius. Compostos iônicos, justamente porque eles têm uma ligação interatômica muito forte, eles possuem pontos de fusão e ebulição altos, né, que é o que a gente vai usar para resolver a questão. Eles não possuem cargas livres, né? Eles estão muito bem presos em um retículo cristalino, os átomos, e quando no estado sólido, né? Então por isso eles são mal condutores no estado sólido, porque eles não têm cargas livres, eles estão bem presos. Só que quando eu coloco eles em solução, ou quando eu coloco eles no estado líquido, eles ficam com íons livres. E esses íons livres conduzem minha corrente elétrica, né? Quando eu coloco em solução, em água, por exemplo, eu quebro essa minha ligação aqui, ó, certo? E daí eu vou ter os íons livres, Na+ e Cl-, para conduzir a eletricidade. E a mesma coisa acontece quando eu coloco eles no estado líquido, que eu quebro essas minhas ligações aqui e eu tenho íons livres para conduzir eletricidade, certo? Então no estado sólido não conduz, porque está muito bem preso, e no estado líquido e em solução, eles conduzem porque tem íons livres. Beleza, então olha só, vamos começar analisando aqui a pontos de fusão e pontos de ebulição. A gente sabe que o cloreto de sódio faz ligação iônica, ligação muito intensa, então tem pontos de fusão e ebulição alto. Então é claro que a gente pode descartar aqui a alternativa 5, porque tem pontos de fusão e ebulição muito baixo. Todas as outras alternativas têm pontos de fusão e ebulição altos, né? Então a gente pode deixar. Aí a gente vai para analisar a solubilidade em água. E a gente está analisando o cloreto de sódio, sal de cozinha. A gente sabe que cloreto de sódio é muito solúvel em água a 25 graus Celsius, né? Ele tem uma boa solubilidade. Então a gente costuma dizer que cloreto de sódio é solúvel em água a 25 graus Celsius. E das minhas opções que sobrou aqui, ó, da substância 1, 2, 3 e 4, a única que assinala solúvel é a substância 2. Então a gente consegue tirar daí a resposta, né? Que a substância 2,
pode representar o meu cloreto de sódio. Por quê? Porque tem pontos de fusão e ebulição alto, é solúvel a 25 graus Celsius e vale também a gente analisar aqui a condutividade elétrica, né? No estado sólido, ele não vai conduzir porque vai estar no retículo cristalino, os átomos vão estar muito bem presos sem cargas livres, só que quando eu colocar em solução, essas minhas ligações do meu retículo cristalino vão se romper, vão ficar íons livres, Na+, e Cl-. Por isso, vai conduzir em solução, beleza? Então, a substância 2, ela retrata certinho aqui o meu cloreto de sódio, meu sal de cozinha, beleza? Então, a alternativa certa é a alternativa B, substância 2.